Meu nome é Jorge Fernando, sou acadêmico da Faculdade Pitágoras, do curso de enfermagem. O tema do meu trabalho é atuação do enfermeiro no controle da tuberculose pulmonar. Bem, a tuberculose ela é um problema atualmente de saúde pública no cenário brasileiro. Ela é uma das doenças infecciosas com quadro de permanência e por isso ela continua sendo um sério problema para a saúde pública. Todos os anos, 60 milhões de pessoas elas são infectadas com esse bacilo da tuberculose. E desse total, 3,5 milhões dessas pessoas elas morrerão. Artigo de Santos de 2016. Então, desse modo, justifica-se o tema, por compreender a importância do enfermeiro nesse processo. Pois este profissional ele pode auxiliar para que esse paciente não abandone o tratamento. De que forma? Orientando esse paciente, incentivando esse paciente, explicando para esse paciente a importância do tratamento, para que esse paciente venha concluir esse tratamento até o final. Então, desta forma, que surgiu a seguinte questão norteadora. Qual a importância do profissional enfermeiro na intervenção para o controle da tuberculose pulmonar? A minha justificativa ela é a importância do profissional enfermeiro nesse processo. O objetivo geral foi discorrer sobre a intervenção do profissional enfermeiro no controle da tuberculose pulmonar. Os objetivos específicos foram dispostos a discorrer sobre a tuberculose pulmonar, descrever as suas características clínicas e patológicas, o diagnóstico, realizar o diagnóstico, tratamento e analisar a importância do enfermeiro no controle da tuberculose pulmonar. Agora, a metodologia, ela tratou-se, a minha metodologia, ela tratou-se de uma revisão literária com busca nos estudos na base de dados, científica, eletrônica, library, online, Cielo, a partir de cruzamento de descritores. A tuberculose, dos descritores, né? Tuberculose, pulmonar, intervenção e enfermagem. Para a conclusão dos estudos, buscou-se publicações dos últimos 5 anos na língua portuguesa. Vou continuar falando um pouco aqui sobre a tuberculose. Então, a tuberculose, ela trata-se de uma doença infecto-contagiosa. Seu principal agente causador é o Mycobacterium tuberculosis. Ela é uma doença transmissível mais antiga do mundo, é uma das doenças transmissíveis mais antigas do mundo. Essa fonte, esse artigo é de Pereira 2015. Então, o Ministério da Saúde define a tuberculose como prioridade entre as políticas governamentais, por ser uma doença de notificação compulsória, prevendo assim possíveis surtos. Então, a tuberculose ela é um problema de saúde pública em todo o mundo. Fonte, esse artigo é da Rony 2015. Vou falar agora um pouco da história da tuberculose. Então, a tuberculose, ela também antigamente era conhecida como peste branca. Ela tem registros de ocorrências em múmias egípcias há mais de 5.000 anos. Essas múmias elas apresentavam anormalidades típicas de comprometimento vertebral pela tuberculose. Artigo Carvalho 2016. Em 1882, Robert Koch descobriu o bacilo causador da tuberculose, que ficou conhecido como bacilo de Koch. Então, esse artigo é da Rony 2015. Ao longo dos anos, a tuberculose se tornou um grande desafio a ser enfrentado em todo o mundo. E ainda mais aumentou essa questão desse desafio pelo surgimento do HIV, artigo Carvalho 2016. O perfil epidemiológico da tuberculose. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, a tuberculose ela não apresenta variação clínica ou sazonais. A prevalência
observada, ela é maior em áreas de grande concentração populacional e em áreas também precárias, de precárias condições, e também aquelas de baixa renda, aquele pessoal mais pobre, que não tem uma condição sanitária assim mais adequada. Esse artigo é Brasil 2012. As regiões brasileiras de maior incidência de casos são as regiões Sudeste, a região Nordeste e Sul. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e Rio Grande do Sul e Pernambuco, eles correspondem a 63% de todos os casos do Brasil. Artigo Madureira 2019. E a influência da tuberculose no mundo, então, estima-se que 8,5 milhões seriam de casos novos, né? Que aconteceriam a nível mundial, ou seja, 128 casos para cada 100 mil habitantes, para cada 100 mil habitantes. No entanto, toda essa carga bacilífera, ela encontra-se apenas em 22 países. Artigo da WHO 2018. Vou falar agora sobre as características clínicas dessa patologia. Então, a via de infecção da tuberculose quase sempre é a inalação, né? Em casos excepcionais, essa infecção ela pode ocorrer por meio da vacinação direta do bacilo. A infecção por Mycobacterium tuberculose ocorre quando um paciente com tuberculose ativa ele espalha uma certa quantidade de bacilo em uma área, e esses bacilos eles vão entrar em contato com um hospedeiro novo, com uma pessoa saudável. Esse artigo é da DeLobo 2018. Então, essa tal condição ela pode ser confirmada pelo teste tuberculino PPD, que se torna positivo entre 2 ou 10 semanas após o contágio. Artigo Brasil 2012. Outro ponto importante destacar aqui é um contraste com a tuberculose latente, que se apresenta assintomática, enquanto os sintomas típicos da tuberculose pulmonar são aqueles sintomas clássicos que a gente já conhece, que incluem febre, sudorese noturna, perda de peso, tosse e dor torácica. Esse artigo é da Rauk 2009. A forma de transmissão e a evolução da tuberculose. A tuberculose ela é transmitida pelo próprio homem doente, que elimina esse homem doente ele vai eliminar bacilo durante a tosse, sua fala, espirro ou expectoração. O contágio pode ser direto, pelo beijo ou por gotículas de catarro, espirro ou tosse, né? As gotículas mais pesadas elas se precipitam no ambiente e as gotículas mais leves elas permanecem suspensas no ar durante algum tempo, né? Os bacilos eles podem ficar vivos por anos, tanto na poeira quanto em objetos. Esse artigo é da Veronese Focaccia 2010. E também a tuberculose ela pode ocorrer em qualquer idade. A infecção da tuberculose sem doença significa que os bacilos estão no corpo da pessoa, mas o sistema imune os está mantendo sob controle. O sistema imune ele vai produzir células chamadas macrófagos. Esses macrófagos eles vão fagocitar os bacilos. Contudo, algumas condições que debilitam o nosso sistema imunológico, nosso sistema imunitário, elas podem contribuir para o acometimento da tuberculose. Artigo Orofino 2012. Vou falar agora sobre as formas clínicas da tuberculose. Cerca de 5 a 10 vezes as pessoas elas são
vencidas logo após o primeiro contágio com a doença. Nessa situação, a forma clínica é chamada de tuberculose primária, por acometer qualquer órgão ou sistema. Esse artigo é Campos 2019. A forma mais grave da tuberculose é a forma milar, pois ela atinge não só os pulmões, né? Mas vários outros órgãos. Artigo Siqueira 2010. Essas duas formas, elas apresentam um grande risco elevado à saúde desse paciente. Outra forma grave a tuberculose meningoencefalite, que acomete o sistema nervoso central. Agora eu vou falar sobre o diagnóstico. O seu diagnóstico, o diagnóstico da tuberculose, ele é baseado nos sintomas, que são aqueles sintomas clássicos, né? Que são tosse persistente por cerca de 4 semanas, catarro esverdeado ou com raio de sangue, febre no final da tarde e emagrecimento e falta de apetite. E também o sono noturno, né? Artigo Brasil 2012. O exame mais conhecido é o exame bacteriológico direto do escarro. Outro exame também que pode ser solicitado por especialista é o exame radiológico. Esse artigo é da Carvalho 2012. Os meios de tratamento. Então, o tratamento da tuberculose ele é oferecido gratuitamente pelo SUS. Ele dura no mínimo 6 meses. É importante que nesse período seja criada um vínculo, né, entre o profissional de saúde e o usuário, para que haja adesão ao tratamento. Artigo Brasil 2014. Agora eu vou falar sobre a assistência da enfermagem aos pacientes tuberculosos. Então, é necessário, a gente sabe que é necessária uma assistência de qualidade. Ela deve proporcionar ao cliente informações sobre medicações e seus efeitos colaterais. Essas informações elas devem solucionar as dúvidas desse cliente de forma a conquistar, a gente deve conquistar a confiança desse paciente, juntamente com a equipe multiprofissional, e alcançar nosso objetivo principal, que é a cura desse paciente. Esse artigo esse artigo é da Sinan 2019. Então, esses casos de tuberculose, eles devem ser notificados através da ficha de notificação Sinan. Então, esse paciente ele vai entrar para fazer uma consulta de enfermagem. Já foi diagnosticado que ele está com a tuberculose e ele vai entrar numa unidade de saúde para estar fazendo a sua consulta de enfermagem. Então, vai ser apresentado para ele essa ficha de notificação do Sinan. Essa ficha de notificação ela vai estar notificando para as autoridades competentes esses casos de tuberculose. E só para finalizar aqui o meu trabalho, que eu pude concluir com esse trabalho, então, que é de suma importância que haja uma intensificação nas estratégias de combate, de controle e prevenção. Porque não adianta a gente fazer com que o paciente ele se afaste do posto de saúde, entendeu? A gente tem que criar um vínculo com ele para que ele termine, para que ele faça adesão a esse tratamento, entendeu? Eu quero agradecer aqui a banca examinadora, quero agradecer aqui a todos, a banca examinadora, e muito obrigado por tudo, e
Esse foi meu trabalho e eu só tenho a agradecer.